Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bom dia a todos. Bem-vindos a esse momento de reflexão da Palavra de Deus. Hoje, 2 de maio, sexta-feira, dessa segunda semana pascal. E vamos fazer hoje a reflexão desse Evangelho em João, capítulo 6, que foi aquele milagre da multiplicação dos pães. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar esse vídeo também. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava indo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus havia realizado, aqueles homens exclamaram: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, então é uma passagem interessante e é um cenário que a gente percebe que é um cenário no deserto, o povo está ali, né, necessitado, né, carente de esperança, carente de tudo, porque não tinha ninguém por esse povo. É como hoje, né? Quem é que está ao lado do povo? Então, uma multidão faminta de pão, mas uma multidão faminta de esperança também. Quer dizer, a lógica humana entra nesse momento em ação. Os discípulos perguntam: onde vamos comprar pão para tanta gente? Nem 200 moedas seriam suficientes, né, para comprar pão e encher a barriga de tanta gente aqui. É uma tendência de limitar Deus às nossas necessidades, né, às nossas capacidades humanas. Mas crer no impossível muitas vezes vai transformar, vai fazer o milagre vir. É uma semente de milagre. Crer no impossível. E aí aparece um menino ali do nada, não é? Com 5 pães e 2 peixes. E Deus não despreza o que é simples, mas Jesus aceita o que o menino tem a oferecer, porque a generosidade da criança se transforma no instrumento de graça nas mãos de Cristo. Então a pergunta é isso, né? Quantas vezes a gente subestima o pouco, né? Desprezando ou menosprezando aquilo que parece insignificante, e, no entanto, foi entregue com amor nas mãos de Cristo. E aí está. É uma pergunta, para a gente não subestimar as coisas pequenas ou aquilo que parece pouco. Jesus, então, ele faz uma ação de graça. Ele dá graças por esse pão, por esse peixe. A palavra graças aqui é eucaristeo. O verbo foi usado de propósito, porque remete para a Eucaristia. Quer dizer, aponta para o pão da vida, João 6,35, que eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Então a palavra Eucaristel foi usada aqui para João, para dizer que nesse momento Jesus estava rendendo graça, eucaristizando, né, nesse momento. E depois do milagre nós temos os 12 cestos, que sobrou tanto pão ali que, símbolo da universalidade, 12 cestos igual a 12 tribos de Israel, universalidade. Muito bem, então o povo, nesse momento, assombrado com o milagre, claro, falou: nossa, esse é verdadeiramente o profeta, que querem coroar Jesus rei. Aí Jesus não quer isso, né? Porque o reino de Cristo não é deste mundo. Então há uma tentação de querer reduzir Jesus aos problemas materiais desse mundo, né? Encher a barriga de pão e as questões do trabalho, as questões materialistas desse mundo. Enfim, Jesus não quer ser um líder político para resolver esses problemas sociais. Que eles já têm os líderes, eles têm. Se bem ou se mal, isso é uma outra questão, que os líderes são sempre ruins, né? Os líderes políticos nunca foram bons e nunca serão bons, que são sempre muito voltados para os interesses pessoais. E eles já tinham os líderes políticos. Jesus, ele não queria entrar nisso, nem se transformar em líder político. E nem dar soluções temporais para eles. Ele vem como pão vivo descido do céu, que a questão é a alma aqui, é a salvação. É libertar o coração e não apenas o corpo.
Pois bem, então, para nós pensarmos um pouco sobre isso, a nossa reflexão hoje ela tem que levar em consideração isso. Viver a palavra de Deus que alimenta a nossa alma, porque Cristo estava dando a palavra para eles no deserto. Deu o pão, sem dúvida, mas a palavra foi em primeiro lugar. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que brota da boca de Deus. E a gente tem que lembrar que essa é a verdade. Essa palavra, esse pão que é Cristo nos leva para a vida eterna, que é a verdadeira vida. Enquanto que aqui as questões físicas é uma coisa provisória, transitória. Estamos aqui por um tempo, então aqui não é nenhum lugar definitivo. A gente tem que se preocupar com vida eterna. E Cristo, ele é o pão vivo. A Eucaristia é para nós o caminho que nos leva para a vida eterna. Então, saciar a fome mais profunda também, que é o que Cristo faz nesse momento. Fome de sentido de vida, fome de amor, de eternidade, etc. Pensemos nisso então, peçamos a Deus a bênção para concluir a nossa reflexão. E não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.